Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco a Rosário. Olá, Rosário. Olá. E a Rosário vai-nos contar da experiência que teve no Quénia, quando, a meio de uma viagem por si só estava a ser espetacular, de repente adquiriu um certo je ne sais quoi de sui generis, porque acabou por fazer parte de um videoclipe caniano. É Fiquem verdade. por aí, vão achar engraçado no mínimo. Antes de mais nada, antes de começarmos a conversar, vou-te oferecer um café. A Delta Q tem uma gama que é Origins, que tem blends de vários países e um deles é do Quénia. Portanto, Apropriado. parece-me bastante apropriado para a nossa conversa. Eu nunca fui ao Quénia. A sério? O que é que te fez ir ao Quénia? Maioritariamente o meu marido, Tiago, é ele que escolhe as nossas viagens. Basicamente eu chego um dia à casa e ele dá-me a novidade que vamos a algum sítio. É assim que eu sei as viagens que vou fazer. E um dia eu cheguei e ele disse, olha, vamos acampar para a África durante um mês. Eu, ok, para onde? E ele, Quénia. Este café está no nível 8, que é um café intenso. Tiveste alguma experiência intensa no Quénia? Claro, então começar logo a primeira experiência a acampar foi logo em África. Acho que logo aí é uma experiência muito intensa. E mais do que isso, para além de toda a viagem linda que tivemos no Quénia, acabámos em grande com uma gravação de um videoclipe com um coro local gospel. Ok, então mas antes de chegarmos aí, como é que surgiu a ideia de ir para o Quénia? Basicamente as nossas viagens é sempre o meu marido, o Tiago, com quem organizamos as viagens, é basicamente ele que define os destinos. Eu costumo chegar a casa e ele diz, olha, hoje vamos para ali, daqui a uns meses vamos para ali, e um dia eu chego e ele, olha, vamos acampar para a África. E a minha reação principal é sempre, desculpa, quê? Ele, sim, vamos acampar para a África, já está tudo tratado e eu só tenho que aceitar. Mas o campismo é uma cena que vocês fazem com frequência? Sim, não, com frequência não. Até acho que foi a única experiência que eu tive a acampar. Eu já acampava com a família, eu não. Ok. E comecei logo assim, a matar. E então organizámos isso. Fomos com um grupo de australianos, eram 5 australianos. Que conheceram lá? Ou... Conhecemos lá. Era uma família, completamente loucos também, super queridos, e um solo traveler australiano. Portanto, chegas lá sem nada marcado e depois eventualmente conheces essa família? É assim que funciona? No caso do Quénia tínhamos organizado com os G-Travelers, acho eu. G-Adventures, Okay. isso. Que eles organizam um bocado essa logística toda para também sabermos um percurso mais fixo. E então foram eles que nos trataram do gear, portanto as tendas, os sacos. Nós só precisávamos levar as malas e os sacos de cama. E eles arranjavam-nos o sítio onde acampar, sabiam os spots para acampar como deve ser. E foram eles que trataram dos permits de entradas nos parques, porque a gente foi ao Masai Mara. E então foi assim. Mas tu chegas a Nairobi, suponho. Passaste algum tempo em Nairobi? Sim, em Nairobi tivemos um dia. Nós fomos visitar o máximo que pudemos durante aquelas 24 horas que tivemos. Fomos a um centro de girafas, portanto as girafas estão lá, é tipo um ecoparque e podemos ir... Em Nairobi? Sim. Ok. E podemos ir vê-las e dar beijinhos às girafas, que é sempre muito engraçado. Beijinhos às girafas? Sim, a gente põe um bocadinho de comida na boca e elas vão lá com a língua delas e damos um beijinho à girafa. Ótimo. sempre umas boas-vindas a Nairobi. E depois fomos a um orfanato de elefantes, portanto, elefantes que, como tu sabes, há muito poaching em África, não é? Matam os elefantes para ficar com o marfim, não é? Dos dentes. Sim, sim. E então há muitos elefantes que acabam por ficar órfãos muito cedo, depois não têm como ser aceitos no grupo, e então eles recolhem esses bebés e depois acabam por os ensinar a viver na vida selvagem e depois eventualmente libertam-nos quando já são mais adultos. E depois fomos à Kibera visitar a maior favela da África, que tu já falaste também com a Marta Beta, portanto Sim.
Fomos lá visitar, fomos ver. Foram visitar a Marta ou foram visitar a. Não, por acaso não conhecíamos a Marta nessa altura. Aliás, ainda não conheço a Marta, só dos teus vídeos. Mas fomos lá visitar, ver como é que as coisas eram. Pronto, é sempre um choque cultural. Eu não me lembro do nome do episódio em específico, mas se meterem no YouTube Metamorfose Ambulante Marta Baeta, vão poder conhecer um bocado do trajeto da Marta. A Marta fundou uma associação nesta que é a maior favela da África. Sim, ou das maiores, sim. Mas curioso tu teres lá ido, porque geralmente uma favela não é um ponto turístico de um sítio. Opa, como te digo, o Tiago tem sempre umas organizações dele, pronto, não te consigo explicar mais que isso. Ele gosta muito de conhecer países fora do trajeto habitual turístico. Ele gosta sempre de fugir ao que é turístico, e mesmo que se vá a um sítio um pouco mais conhecido, tentar conhecer partes do país que não sejam tão frequentadas. Tão agradáveis à vista. Sim, no fundo coisas interessantes e que marquem a cultura daquele sítio e que também nos façam crescer como pessoas. E achámos que ir à Kibera fazia sentido. Sabemos como é que as pessoas, no fundo, conhecer outras culturas, e não quer dizer que os quenianos sejam a Kibera ou que a Kibera seja exatamente como todos os outros quenianos vivem, mas são quenianos que estão lá a viver e também fazem parte da sociedade. Portanto, achámos interessante ver como é que eram as condições de vida, como é que as pessoas vivem lá, não é? Eu louvo-te isso. Eu escrevi uma crónica recentemente que vai sair brevemente, a ir uma publicação, em que se chama Os Chatos dos Pobres. Porque não sei se já foste à Índia, e não sei se quando estás a falar alguém da Índia, alguém já te terá dito: pá, eu adorava ir, mas eu não sei se conseguia lidar com aquela pobreza. Não sei se já te disseram isso. Sim, nós tivemos um mês na Índia, e realmente é um choque cultural, até mesmo dentro não é entre o nosso Ocidente e a Índia, é mesmo dentro da Índia há choque cultural, não é? Sim, e há efetivamente muita pobreza, mas quando este título irónico dos Chatos dos Pobres é muitas vezes, e eu percebo que as pessoas estão de férias e não querem ser confrontadas com realidades que as afundem um pouco, claro. Mas ao mesmo tempo parece que é um bocado injusto, porque a Índia não é só as mulheres de saris e pintas na testa e as vacas na rua. Que giro, vacas na rua. A Índia também é aquele homem que está a pedir, e às vezes parece que nós queremos circunscrever um bocado a nossa visão das coisas, como se não vejo é porque não existe. Portanto, acho que é importante visitar esse tipo de sítios sem ao mesmo tempo, e apesar de só ter conhecido hoje, não tens pinta de quem faz isso, sem ao mesmo tempo estar ali tipo, olha, como se fosse uma espécie de zoo, yeah. Não é sim, não é de todo o que fomos fazer, mas quando fomos visitar a Kibera, no fundo pensámos nisso, é como é que vão perceber o facto de nós termos visitado, não é? Porque quase que parece turismo para ver pessoas a viver noutras condições, não é? É sempre um território muito cinzento esse tipo de turismo, mas fomos para ver as várias facetas do Quénia, não é? E também, como tu dizes, não ser só viajar para ver as coisas bonitas, é para ver a realidade. Na Índia, como tu estavas a dizer, nós logo nos primeiros dias estávamos a passar uma autoestrada, e na berma da estrada estava uma família de pai 30 pessoas, mais o seu cão, e um buraco no chão que tinha recolhido a água da chuva dos dias anteriores, e as crianças a tomar banho num buraco no chão no meio da estrada. Quer dizer, isto é um choque, uma pessoa já nem sabe bem o que é que há de fazer. Para já só lhe apetece pegar nas crianças e dizer: eu vou-te dar uma vida melhor, porque isto não é... Mas ao mesmo tempo, para já não podemos salvar toda a gente, e depois ela está inserida com a sua família, não é? Pois, nem toda a gente, nem muitas vezes uma pessoa nesses condicionantes está a ver, não é? Chegar lá. Agora, chegamos a Portugal e como é que lidamos com o que vimos, não é? Como é que... Eu não sei, pelo menos quando fizemos essa viagem na Índia, tive muita dificuldade em lidar com a realidade que vivemos aqui, e com pessoas a reclamar de coisas que contrastam tanto com coisas que eu acho que as pessoas tinham mais razões de reclamar. Demorei algum tempo a calibrar. Eu também senti muito isso, especialmente na minha primeira viagem, quando fui até Singapura por terra. E depois eu dava por mim e eu via pessoal a queixar-se porque a Sport Zone não funcionou. Sport Zone não, a Sport TV
Sim. não funcionou durante 2 dias, ou uma coisa qualquer, O drama. coisas que acontecem e o pessoal fala daquilo de uma maneira como se tivesse real importância, mas só que por isso nós também não queremos ser aqueles chatos que estão sempre lá tipo, mas em África o pessoal sofre muito mais, só em África. É verdade, sim. E temos de reconciliar um bocado isso. E isto aqui parece talvez um exemplo um pouco estranho, mas eu fiz não sei se sabes, mas eu fui psicólogo. Sim. E eu fiz um estágio profissional na Noruega e trabalhava com toxicodependentes. E estava lá a fumar um cigarro com uma utente, cada um seu, e ela tinha sido prostituta. E eu tinha descoberto isso nesse dia ou nessa tarde, não sei. E estou precisamente a partilhar com ela. Flare sucks for you, man. Wow, pá, lamento. E ela, sim, isto é muito mau, mas tu também tens a tua realidade em que há coisas para ti que são más. E no fundo, neste aspecto, era alguém que tinha tido uma experiência bastante dura a dizer-me aquilo. Parece que ela própria, que passou por algo mesmo mau, acabava por ser mais compreensiva para com as pessoas que não tinham net durante 2 dias do que eu próprio estava a ser, que nunca passei por algo realmente mau. E isso também deixa-me a pensar um bocado. As pessoas vivem absorvidas na sua realidade e wherever you go, there you are. Agora, não quer dizer que nós podemos ouvir com outros ouvidos quando alguém se queixa de alguma coisa, sem esquecer realmente que provavelmente esse problema não é bem um problema a sério. Mas tu de Nairobi, parece aquelas pessoas que querem falar bem e metem um V nessa Nairobi. Tu de Nairobi, viste tanto quanto pudeste num dia, gostaste? Gostei, sim. Já foi a minha. Quer dizer, já tinha ido ao Egito, já tinha ido a Marrocos, já tinha ido também à Tunísia, mas aquilo é mais norte da África, não tem tanto a ver com o que nós temos ideia da África. Portanto, considero que foi a minha primeira cidade africana que vi e gostei bastante, sim. Recomendo ir a Nairobi, sem dúvida. Depois a seguir, começámos mesmo a acampar, sim. Portanto, como é que funciona? Encontrámos-nos com o grupo. Tinha uma carrinha, tinha um caminhão e fomos ter com eles. E depois seguimos. Saíram para onde? Para Masai Mara. Masai Mara sendo um parque? Um parque natural, sim. No fundo é os safaris, é onde se faz os safaris. E pronto, foram umas quantas horas em boa terra batida até lá chegar. E depois lá tínhamos o sítio para acampar. Quanto tempo é que andaram no safari? No safari tivemos 2 dias só. Porque o tour, no fundo, nós fizemos Quénia e Tanzânia. Portanto, tínhamos 20 dias para fazer isso tudo. Portanto, nunca ficámos muito tempo em cada sítio. Em Masai Mara ficámos 2 dias. Um para ver os animais, não é? Que é sempre giro. E o que é que conseguiste ver? Vi os Big Five. No fundo, que é o objetivo de quem vai fazer safaris. É ver ver se eu não me engano, mas é o leão, o leopardo, um rinoceronte, que esse é sempre o mais difícil. Acho que é um búfalo, se não estou em erro, e o elefante. Espero não estar a dizer mal. O Big Five é feito. São os 5 quê? Os 5 maiores animais, ou os grandiosos animais. No fundo, antes eram troféus de caça, não é? Agora já pessoas decentes não caçam animais da selva, não é? Pelo menos na minha opinião. E então, no fundo, estás a caçar fotografias de os veres. Sabes que nós a semana passada tivemos aqui o Arthur Cabral, que nos falou sobre os safaris dele na Tanzânia. E eu disse-lhe que eu já tive eu não fiz muitos safaris, fiz 2 ou 3 na Namíbia e um no Kruger Park, mas leões para mim foi muito difícil de ver. Pois. Tu conseguiste? Sim, lá difícil foi ver o rinoceronte, mas ali há bastantes leões, sim. Há assim grupinhos e eles depois pelo walkie-talkie dizem onde é que eles estão e nós vamos lá. E vocês, era self-drive ou iam com... Íamos com um condutor, sim, que era do parque. E para dormir, então era mesmo... Depois era nas tendas. Depois dormíamos nas tendas, ouvíamos as hienas à noite. Mas havia assim uma parte protegida? Sim. É uma zona um bocadinho mais fora do parque e que tem guardas na periferia, portanto... Em princípio, os animais não vêm assim tão perto. Eles também acabam por se habituar a que aquele sítio já não é para eles e não vêm. Pode acontecer, mas geralmente eles só enxotam e eles fogem.
E os Maasai são, pelo que eu percebi, eles existem tanto na Tanzânia Sim. como no Quénia, mas estão mais associados ao Quénia, não é? Sim, estão associados ao Masai Mara, no fundo. É a zona onde eles se aglomeram mais, mas sim, é uma tribo nómada, em que tinha essa zona toda para eles, não é? Entretanto, a civilização cresceu e eles acabaram por ficar em zonas mais perto dos parques naturais. Eles vão muitas vezes à cidade fazer negócio, vendem galinhas. Curiosamente, eles criam galinhas, mas não comem galinhas. É mesmo só para comércio, porque eles dizem que as galinhas são ratos voadores e não gostam daquilo. Ok. E então criam-nas só para fazer comércio, para trocar por outras coisas. Depois tem assim, tem lá umas cabanas, que é onde eles fazem uma vida assim mais nómada e caçam animais, caçam antílopes e tem assim uma Mas quintinha. conseguiste privar com. Privar, quando digo privar, talvez seja um exagero, mas passaste. Sim, fomos ter com eles mostraram-nos ou não sei se era, acho que não era a chefe da tribo, deu-nos as boas-vindas, mas acho que não fomos ver a casa dele. Fomos ver a casa de alguém, teve-nos a mostrar onde é que dormiam, onde é que faziam a lareira. Depois ficámos um bocadinho, eu pelo menos ficámos um bocadinho com as mulheres que estavam a fazer os colares de miçangas, que são tão conhecidos, não é? Aqueles grandes colares dos Masai. E elas estavam debaixo de uma árvore à sombra com os putos e a fazer as suas miçangas. E eles, os homens são conhecidos por saltar muito alto. É uma tribo que salta Eu ia muito te perguntar alto. isso porque eu já vi algumas fotos de malta A saltar. ocidentais a saltar com eles. Sim. E eu, pá, mas qual é a cena? Tipo, os ocidentais chegam lá e dizem, vamos tirar uma foto a saltar. Mas não, estás-me a dizer então que eles já são famosos por saltar muito alto. Sim, eles são famosos por saltar muito alto. Eles já por si são enormes, são pessoas mesmo muito grandes e adoram saltar. Adoram saltar, A sério. fixe. Não, eu vou-te explicar qual é a cena deles com os saltos. Então, basicamente, eles querem casar, não é? Chega a idade que tem que casar e basicamente há um concurso de saltos em que quem salta mais alto é quem escolhe a mulher mais bonita para ele. Pronto. É o vencedor. Isso acontece hoje ainda. Sim, eles ainda fazem isso. Ok. Não sei até que ponto é que formalmente ainda é uma tradição enraizada, mas ainda fazem. Não sei se é já mais por diversão. Mas basicamente, o dote delas são as vacas, não é? Eles têm vacas e quanto mais vacas têm, mais dote maior é o dote. E basicamente o solteiro mais apetecível, ou mais importante, é o que salta mais alto. Isso é curioso porque, de certa forma, ao longo dos séculos, assumindo que o segundo que salta mais alto também consegue alguém, e o terceiro também, se calhar o sétimo ou o oitavo já não consegue ninguém. Então A próxima. não, fica na evolução natural. As pessoas que saltam menos têm menos probabilidade de procriar. Logo está a haver aí uma seleção artificial, artificial na medida em que é perpetrada pelo homem, né? Pela humanidade, uma seleção artificial de altos saltadores. Sim, é verdade, do ponto de vista evolutivo faz todo o sentido. Engraçado. Vão fazendo gerações de saltadores. Saltadores. É como, pá, não sei se era na Etiópia ou no Quénia, mas acho que era na Etiópia que os gajos são famosos por, É na Etiópia. por correr muito. É. Em que estava um rapaz a contar-me e faz sentido, tipo, eles não conseguem vencer um veado em sprint, mas a resistência os melhores conseguem. Então o pessoal vai correr sempre atrás do veado, levam tipo uma espécie de um camelback e vão bebendo água, sempre, e finalmente o veado está mesmo cansado e acaba por morrer, e eles regressam com o veado, são os maiorais, têm mais probabilidade de procriar, e então vai havendo ali uma seleção para géneros de pessoas que têm mais resistência. E talvez por isso é que eles são bons na maratona. Isto que eu estou a dizer não é vinculativo cientificamente, foi algo que me disseram, portanto façam a vossa própria pesquisa, não quero estar aqui a dizer besteira. Eventualmente tiveste a oportunidade de. Sabes que és capaz de. Não, o videoclipe talvez seja da primeira. Mas tiveste a oportunidade de fazer parte de um videoclipe caniano. Como é que isso aconteceu? Então, depois de Masai Mara e do Lake Nakuru, nós descemos para Kericho, que é o sítio das plantações de chá, é o mais conhecido das plantações de chá do Quénia, são planícies e vales cheias de plantações. E era o nosso dia off, portanto não íamos ter nenhuma atividade para ver, então fomos passear pela cidade de Kericho. Uma coisa muito rural, o sítio. E então estávamos a passear, estávamos lá a chegar a um jardim e de repente vimos uma aglomeração de pessoas. Tipo, era muita gente, eram para aí 30 pessoas,
todas vestidas a rigor, assim com, parecia fatos de fardas, percebes? Todas a rigor, todas iguais e todas assim à volta de um rádiozinho daqueles, aquelas cenas que ainda têm sítio para pôr cassetes, uma cena mesmo antiga, que eu pelo menos tenho lá em casa, foi o meu primeiro rádio. Estava toda a gente ali à volta, uma música assim muito tenue. E nós estávamos com o grupo todos, os australianos também não tinham vergonha nenhuma de se meter com quem quer que fosse, e nós assim, o que é que será que se está a passar ali? Tipo, tanta gente no meio de um sítio rural que não tinha ninguém durante quilómetros para um lado e para o outro, vamos lá ver o que é que estava a passar. E nós, então o que é isto? Parecíamos a polícia, tipo, então o que é isto? O que é que passa aqui? O que é que passa aqui? E eles, nós somos um coro gospel da igreja daqui perto, que é uma cidade chamada Litane, que é lá perto, e estamos aqui, pronto, nós cantamos gospel e estamos a começar a fazer videoclipes para as nossas músicas, e então estamos a gravar um deles. Realmente estava lá um senhor, muito magricela, tipo a segurar numa câmera enorme, maior que ele. E nós depois realmente tínhamos visto a máquina de filmar. E ela, depois estamos a fazer o videoclipe. E nós já assim meio despedidos, que giro, vamos-vos deixar a fazer a vossa cena. E ela, mas querem participar? E nós, sim, porque não? Na dúvida dizer que sim. Porque não? É mais uma cena aleatória das nossas viagens. E então tiveram-nos a explicar ali mais ou menos como é que eram os passos. Que aquilo tinha coreografia, era muito a rigor. Um espaço assim muito... havia gente de todas as idades ali, o coro era mesmo desde os mais pequeninos a pessoas mesmo muito mais velhas, e então os espaços não podiam ser muito elaborados, eles também estavam com o fatinho, e então eram espaços simples que nos tiveram a ensinar, e de repente disseram, pronto, vamos começar a filmar. E nós, então não treinamos uma vez isto vai correr? Não, vamos, siga. E então de repente tínhamos a câmera na nossa cara, nós a fazer uns passos muito, muito mal, uma vergonha mesmo. Nós a tentar acompanhar aquilo enquanto eles cantavam ao som da música que saía da rádio, e pronto, e lá filmámos o nosso videoclipe. Depois eles deram-nos os contactos deles e disseram, então quando isto estiver pronto nós depois mandamos o videoclipe. Nós, ok, obrigada, pronto. Pensar que nunca mais íamos ver aquilo, que aquilo ia ser assim um sítio muito obscuro. E foi isso. E 3 anos depois nós estávamos sempre a lembrar-nos do videoclipe e à procura, no fundo, que os nossos amigos gozavam connosco a dizer que nós é que tínhamos imaginado isto, que isto não tinha acontecido, era tipo um sonho delirante que nós tínhamos tido em conjunto. Sempre à procura, tínhamos mandado mail para eles e eles não nos respondiam. 3 anos depois descobrimos o vídeo no YouTube. A sério? Mas como é que... Estávamos sempre à procura palavra-chave, não é? O nome deles. De vez em quando iam lá ver. De vez em quando íamos ver. E então o Tiago descobriu o videoclipe 3 anos depois, porque aquela produção depois eu morto depois o vídeo. Vai ficar anexado, vai ficar no primeiro comentário. Eu vou afixar, quer dizer, se não te importar. Não me importa, é uma vergonha. Eu vou afixo e pode ser que me esqueça, mas alguém que comente logo onde é que está o vídeo e eu meto lá. É muito mau, aviso já. Da nossa parte, não, eles coitados cantam muito bem. E pronto, e então descobrimos o vídeo 3 anos depois e partilhámos com toda a gente, e toda a gente gozou connosco. E percebeu que era realmente, real. Tinha mesmo acontecido. Muito fixe, olha, muito obrigado. Vocês agora já sei o que é que vão fazer a seguir, vão ver o vídeo. A Rosário e o Tiago são os 2 médicos, não é? Sim, somos. Que apanham aqueles dias que têm para viajar e fazem viagens bastante maradas, e a Rosário voltará daqui a umas semanas para nos contar sobre as suas aventuras na República Democrática do Congo e por aí. Entretanto, se quiserem saber mais sobre esta experiência ou sobre outras aventuras, podem seguir tanto a Rosário como o Tiago em The Magnetic Souvenirs. Exatamente, tudo junto no Instagram, The Magnetic Souvenirs. Quanto a nós, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-las em Pedro on the Road. O apoio mais básico que podem dar a este projeto espetacular: deixar aquele verdadeiro like, subscrever o canal, e com 2€ por mês apenas em patreon.com/metamorfoseambulante podem apanhar o projeto. Ou então comprar os meus livros daquiali.com. Os meus 3 livros passam-se para em 70 países, portanto há ali matéria fixe para perder umas horitas a ler. Rosário, vemos daqui umas semanas, e quanto a nós, vemos para a semana. Tchau, tchau.